Olá pessoal, boa noite, obrigado pela companhia. Que bom estar falando com você aqui através dessa live. Obrigado você que está nos acompanhando. Queria pedir a você, chama aí sua família, chama seus amigos. Se porventura você tiver com algum deles perto de você, nesse momento em que o Brasil, e por que não dizer o mundo, está isolado por causa das medidas de segurança que os órgãos de saúde têm recomendado. Talvez você não esteja ao lado de um amigo, mas manda uma mensagem para alguém que você conhece, fala para os teus familiares, talvez alguém, que está impedido de vir à igreja porque faz parte do grupo de risco. É o momento, dessa pessoa ter um encontro, conosco e, é claro, com a palavra de Deus que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Quero agradecer ao Daniel, que está aí nos acompanhando, Vera Moreira, Edson Machado, Andréa Dias, Irmã Irani, pessoal que está chegando, Alana, Deus te abençoe. O nosso filhote Ianzinho, quero mandar um beijo para ele, a Elaine Fonseca, a Irmã Irani está aqui nos desejando paz. Vai aproveitando enquanto eu estou aqui saudando o pessoal que está nos acompanhando na live e vai mandando uma mensagem, manda alguém aí, disparar uma mensagem aí para os teus amigos, porque com certeza vai valer a pena esse tempo que a gente vai estar junto. Eu quero falar sobre um pouco sobre medo, que é uma realidade incontestável, A humanidade está vivendo uma guerra diferente de todas as outras que ela já viveu. É uma guerra invisível, onde o inimigo não é um soldado humano, mas é um vírus, e é hora de buscarmos segurança em Deus e uma palavra de ânimo, A Bíblia disse: no dia da angústia, nós nos mostrarmos fracos, a nossa força será pequena. Então eu tenho uma palavra de Deus para te fortalecer, mas eu quero que essa palavra também seja compartilhada com os teus amigos. Quero agradecer a companhia do missionário Edenilson, que está chegando agora, da Fabiane, que está entrando agora também online conosco nessa live. Elaine Fonseca, seja bem-vinda, tá lá de Sergipe nos acompanhando. Estou dando só um tempinho para a gente começar a falar, mais 2 minutos de saudação, e eu quero começar a falar de Deus, da palavra de Deus, para animar a sua vida, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E se tem um sentimento que tem tomado conta da vida das pessoas nesses últimos dias, é o sentimento de medo, de pânico, de angústia, de insegurança, não somente por causa do vírus, mas por causa do after day. O que é o after day? É o dia seguinte, depois que ouvirmos o anúncio, nos noticiários que o vírus foi embora. É o medo do dia seguinte, de saber que, quem sabe, está desempregado, de saber que a empresa faliu, de saber quanto tem de dívida. Então o medo é algo que está dominando, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Estou dando um tempinho, mais 1 minuto, para você chamar mais pessoas para nos acompanhar nessa live, e com certeza você vai ser poderosamente abençoado, eu não tenho dúvida. Não porque eu que vou estar falando, mas porque é a palavra de Deus que vai estar alcançando sua vida. Seja muito bem-vindo, Maurício, lá de Camaçari. Um abraço para Tamires e para as crianças, inclusive a recém-nascida. Que bom, a irmã Rosa Andrade está chegando também para nos acompanhar. O Robson, também, junto com a Elaine. Deus abençoe a todo mundo. Vamos ver aqui o que eu programei de horário. Pronto, vamos começar a falar do que Deus tem para a gente, das promessas que Deus tem para a gente nesse tempo de insegurança, nesse tempo de medo, nesse tempo de dúvida. Quero meditar com você, não precisa você abrir sua Bíblia, mas o texto está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 16. Tá bom? Memoriza aí, depois
ou se você não memorizar, depois volta aí no vídeo que vai ficar gravado e você vai ver aí a referência. Lucas capítulo 24, versículo 16, o texto bíblico diz o seguinte: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Esse é um dos textos bíblicos que eu acho mais lindo, e você vai concordar comigo, porque ao final você vai ver que é um texto que começa debaixo de um quadro de assombro, né? Começa debaixo de um quadro de medo, de incredulidade, de embotamento da consciência. Os dias anteriores não tinham sido dias fáceis para os discípulos. E por que não tinham sido dias fáceis? Porque eles viram o seu mestre, eles viram o seu Senhor, aquele que andou sobre as águas, né? Ser brutalmente espancado, torturado, humilhado, envergonhado. E eles viram esse homem poderoso que fez mortos ressuscitar, cegos veem, paralíticos andarem, esse homem que fez surdos ouvir e mudos falarem, agora sendo aparentemente, né, na visão humana, sendo dominado. E o que acontece, né? Um medo tomou conta da vida dos discípulos. Quero saudar a Keila, que está chegando agora, a irmã Lucinha, a pastora Priscila, Alan Fonseca, o Everton, Roque Mercedes, Deus abençoe, né? E quero que vocês continuem conosco, meditando aqui comigo nessa passagem que fala sobre o caminho de Emaús. Então, os dias para os discípulos não tinham sido fáceis, bem como para os seguidores de Jesus, para as pessoas que haviam acompanhado o ministério dele durante aqueles 3 anos, porque aquele que dominou a natureza, aquele que dominava todas as situações, agora, diante de uma ótica humana, estava sendo dominado. E eles entraram em pânico, eles entraram, eu usaria uma expressão muito comum na aviação, eles entraram em parafuso. Eles começaram a ver, né, as suas vidas, os seus projetos de vida, né, a sua fé desabar. Se a gente lê lá no livro de João, a gente vai ver que nesse período, depois da morte de Jesus, eles estavam trancados dentro de casa, confinados, como milhões e milhões de pessoas hoje no mundo estão confinadas. E confinadas, algumas por causa de decretos, de orientações dos governantes, de informações cautelares que os médicos, né, estão dando. Existem dados, agora mesmo, antes de fazer essa live, eu estava vendo uma notícia que tem 1 bilhão de pessoas agora no mundo trancadas dentro de casa. E elas não estão trancadas porque decidiram tirar um dia de descanso ou decidiram estar com a família, mas elas estão trancadas porque estão com medo. E se a gente lê lá o finalzinho do Evangelho de João, a gente vai ver que os discípulos estavam na casa do medo. E aqui nessa passagem, a gente vê que os discípulos estavam indo para Emaús depois de um final de semana extremamente chocante para eles e para toda a cidade de Jerusalém que amava Jesus. Eles estavam em parafuso, as cenas de tortura e até mesmo de morte que aconteceram, né? Porque não foi só Jesus que foi crucificado, ao lado dele, sabemos pelo relato bíblico e pela história, outras 2 pessoas foram também crucificadas, no caso 2 ladrões, sendo que um se arrependeu dos seus pecados. E eles tinham todo esse retrato
de tortura, de violência, de pânico e de início de uma perseguição, né, aos cristãos desenhado, né, na sua mente. E a Bíblia diz que nesse dia aqui, que já era domingo, a sexta-feira já havia passado, o sábado já tinha ido embora e agora era domingo. Esses dois discípulos, eles vão para uma aldeia chamada Emaús. E eu quero dizer para você uma coisa, irmão. É uma informação muito importante. Em hebraico, Emaús significa riacho quente. É interessante que aqueles homens, quero saudar o Marcos Roberto, a Jacilene, boa noite, Cláudia, Eliana, Suelen, Letícia que está nos acompanhando, Vitória, Beré, Deus abençoe a todos aí que estão se ligando nessa live. Presta atenção, eu quero continuar aqui meditando com você. Então eles saem de Jerusalém, né, no domingo, acredito eu, né, conjecturando aqui nas entrelinhas da Bíblia, que a sexta e o sábado eles estavam escondidos, né, como os outros discípulos estiveram na casa do medo, até que Jesus se apresentou para eles, né, dizendo: Pai seja convosco. E agora no domingo, num momento mais tranquilo, para eles saírem de Jerusalém, eles vão para Emaús. Emaús em hebraico significa riacho quente. É interessante que dois discípulos que estavam de cabeça quente estão indo para um lugar que tem como nome Riacho Quente. E eu quero dizer para vocês que não é só Salvador, Bahia, Brasil, mas eu ouvia hoje um pronunciamento do presidente americano Donald Trump, que estava sendo transmitido pela CNN daqui do Brasil, e ele dizia que 148 países do mundo já estão com esse vírus. Então são bilhões de pessoas que estão com suas cabeças quentes. Não só pelo medo de pegarem esse mal, mas com medo de ficarem desempregados. Olá, meu filho Ian, está ali nos acompanhando, Tiago Caduda, Jailma, Cleiton, Luciene, Beatriz, Deus abençoe todo mundo. Obrigado pela companhia aí de dezenas de pessoas que estão nos acompanhando nessa live. E aproveita, vai mandando mensagem e falando para os teus amigos que estão com a cabeça quente para assistir essa palavra, porque com certeza depois dessa reflexão eles vão receber o refrigério que está lá no Salmo 91. O salmista Davi fala que o Senhor, que era o seu pastor, refrigerava a sua alma. E é algo que o mundo está precisando. Obrigado aí você que está chegando agora. Estamos com dezenas de pessoas, 62 pessoas agora estão nos acompanhando aqui nessa live que a gente programou de última hora, né, para poder falar com você que está aí do outro lado. Então esses dois discípulos saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E a distância entre os dois lugares era de aproximadamente 14 quilômetros. E eles iam falando entre si tudo que havia sucedido. Eu fico imaginando a conversa, um conversando com o outro e dizendo assim: rapaz, você viu quantas chicotadas o nosso mestre levou? Obrigado aí, Tarcísio, Valdemira, irmã Márcia, Carlos Eduardo, Laiane, a Clécia, que estão chegando agora. Convida aí suas famílias, né, seus amigos para acompanhar essa palavra. Eu fico imaginando que os discípulos falaram um para os outros, né, esses dois que estavam no caminho de Emaús. Vocês viram como o nosso mestre foi espancado, a coroa de espinhos que cravaram na cabeça dele. Vocês viram, né, as afrontas, as humilhações pelas quais ele passou, não somente quando estava sendo interrogado, mas também quando ele estava na cruz. Vocês viram o tamanho dos cravos, vocês viram a violência com que os soldados romanos o crucificaram. Vocês, ou melhor, um falando para o outro, né? Você, né? Porque eram somente dois discípulos. Você viu a expressão de dor do nosso mestre. Obrigado pela companhia, Aline, irmã Márcia, Maura, Larissa, Lorena.
E essa foi a conversa que não somente aqueles 2 discípulos estavam tendo, mas eu acredito, era a conversa que estava acontecendo em Jerusalém e em toda a redondeza. E pelo caminho eles iam conversando e falando, né, sobre os acontecimentos da sexta-feira. Assim como hoje, em qualquer lugar que você for, ou em qualquer bate-papo, até mesmo virtual, você vai ver alguém falando do rapaz. Você está vendo esse negócio aí do coronavírus? Está vendo quantas pessoas estão sendo, né, mortas, quem sabe, naquele determinado país da Europa? Ou quantas estatísticas estão tendo de que pessoas irão morrer em outros países? Enfim, a narrativa era somente de tragédia, de medo, de falta de esperança, de decepção. A conversa não era das mais animadoras. Mas é interessante o seguinte, a Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 24 de Lucas, que Jesus se aproximou daqueles 2 discípulos e começou a andar com eles nessa trajetória, Jerusalém-Emaús, né? Jerusalém, desculpa, em direção ao riacho quente, né? Porque em hebraico Emaús significa riacho quente. Mas é interessante que os olhos dos discípulos estavam tão embotados, estavam tão bloqueados pelo medo, pelo choro, pela decepção, pela visão humana, que eles não conseguiram ver que Jesus estava ali ao lado deles. E quantas vezes nós não conseguimos, obrigado aí pela companhia da Célia, do Raimundo Portela, Jacilene, tem aqui o Mário e a Viviane que estão nos acompanhando, os missionários, o Marcos Paulo, Deus abençoe. Vamos chamando a família, vamos chamando, né, os vovôs e as vovós que não estão podendo ir ao templo por causa das recomendações de isolamento, para acompanhar nessa palavra de Deus que vai trazer fé para o coração das pessoas, porque somente a fé pode anular o medo. Então, olha o que acontece, né? Os 2 discípulos vão conversando sobre os acontecimentos dos últimos dias, da sexta-feira trágica na visão humana, da sexta-feira aonde o seu Senhor estava dominado na perspectiva humana, né? Por isso que a fé ela não é racional, a fé ela é transcendental, ela supera a razão. É por isso que existe a canção, né? Que as pessoas cantam e às vezes não entendem, entre a fé e a razão, porque a razão, ela utiliza o quê? Ela utiliza os sentidos humanos que nós possuímos. Ela utiliza a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Isso é a razão. Mas a fé, ela transcende. A fé, ela supera isso. A fé, ela se baseia não naquilo que nós vemos com os olhos humanos, mas com ela acontece baseada naquilo que nós vemos pela nossa consciência e pelo nosso posicionamento colocado na palavra. Tanto é, melhor dizendo, que lá em Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia diz o que é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, não existe fé racional, existe uma fé que supera a racionalidade, que supera, na realidade, os sentidos humanos. Eu vou dar um exemplo. Pela razão, um menino de 16, 17 anos nunca deveria se ousar a derrubar um gigante que tinha 2 metros e poucos e que era experiente, que era um guerreiro. Mas a fé, né, fez que Davi visse uma grande oportunidade de derrubar aquela afronta que Israel estava passando
por 40 dias, porque por 40 dias Golias se apresentava diante do rei Saul e do exército, dizendo: olha, não tem homem aí para lutar comigo. E um garoto, um adolescente de 17 anos diz: eu vou lutar com ele. Então, a razão, ela não anda de mãos dadas com a fé. A lógica, ela não anda de mãos dadas com a fé. A lógica diz, né? Obrigado pela companhia da Lilian, que está chegando agora, da Leliane, né? Deus abençoe você, né? A Raquel, a Esté, a Luciene, a Simone, lá da Boca do Rio. Obrigado pela sua companhia, Simone. Então, a fé e a razão não andam de mãos dadas. Quem tem fé não fica olhando as estatísticas. Quantas vezes a gente vê aí as estatísticas? Esse ano, tantas pessoas vão morrer de determinada doença. Isso é a estatística humana. Isso é a razão humana fazendo cálculos baseados em números anteriores. A fé diz: em nome de Jesus eu estou blindado. Em nome de Jesus a mulher diz: eu estou blindada. E este mal não vai me atingir. E praga nenhuma chegará na minha casa. Aqueles 2 discípulos caminhando, né, a caminho de Emaús, né, nessa estrada que tinha um percurso mais ou menos de uns 14 quilômetros, né, não conseguiram ver que Jesus estava agora ao lado deles. E é assim que muitas pessoas estão se sentindo dentro de casa, trancados. Algumas pessoas vivem sozinhas. Num primeiro momento, talvez elas fiquem até contentes, dizendo: opa, é uma oportunidade de eu descansar, de eu tirar uma folga, de eu não ter que ir trabalhar. Mas vamos acompanhar ao longo dos dias, das semanas, o que vai começar a acontecer são pessoas entrarem em depressão, em problemas psicológicos, em crises de síndrome de pânico. O que nós vamos começar a ver é um outro noticiário falando de pessoas com fobias sociais. Infelizmente, o quadro que se apresenta depois do quadro atual do vírus é um quadro talvez tão trágico quanto o que nós estamos vendo agora nos noticiários. Por quê? Porque o medo nos paralisa, o medo nos cega, o medo faz com que você, na realidade, até perca a sua fé, né? Então, esses 2 homens que caminhavam de Jerusalém para Emaús, depois de um final de semana terrível, cheio de notícias ruins, aonde eles viram o seu Senhor e o seu Mestre crucificado na cruz, e aparentemente sem reação alguma. Por que eu digo aparentemente? Porque aquele era o propósito de Deus para Jesus, porque se ele não fosse crucificado, hoje nós não teríamos a salvação à nossa disposição. Aquele ato que parecia, né, na realidade, a vitória do mal contra o bem, na realidade era algo que estava previsto pelo próprio Deus, e na realidade foi a vitória do bem contra o mal. Mas o raciocínio humano, a lógica humana não compreendia isso. E os discípulos, agora não, por causa da tristeza, das cenas trágicas, da violência com que foi a morte de Jesus, estavam com seus olhos fechados. O versículo 16 diz, eles estavam como... mas os olhos deles estavam como que fechados. Quantas pessoas agora que se dizem crentes e infelizmente não estão crendo, estão com os olhos como que fechados. Ou seja, o que significa essa expressão? Os olhos estão abertos, porque a pessoa, no caso dos discípulos aqui, estava vendo o caminho, estava vendo as árvores, estava vendo, né, a cidade, a aldeia de Emaús. Na realidade, Emaús era uma aldeia. O que é uma aldeia? É um povoado com pouca gente. Então, os olhos estavam vendo as coisas materiais, mas não conseguia perceber as coisas espirituais e o que é melhor, a presença do próprio Jesus ali do lado deles.
Eu quero dizer para você que está aí me acompanhando, me dando essa honra, esse privilégio. Olha, você pode estar com os olhos agora cheios de lágrimas. Você pode estar com a cabeça quente, igual esses 2 discípulos estavam. Mas Jesus está do seu lado. Talvez você não esteja vendo, mas Ele está do seu lado. Talvez você não esteja sentindo. Também não precisa sentir, porque a fé não trabalha na esfera do sentimento. Tem muito religioso que convencionou a fé dele ao sentimento. Então, se ele não tiver uma lágrima, se ele não sentir um arrepio, ele não sente, ele não compreende que Deus esteve ali no culto. E diz, olha, o culto foi fraco. Obrigado, pastor Reginaldo, está chegando aí, nos acompanhando. É uma honra ter os nossos pastores conosco, Iliane, Luciene, Dona Dene Mamed, Elton, né? Deus abençoe a turma que está chegando. Vai ligando para os amigos, é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança, é uma palavra de vitória. Nesse momento que as pessoas estão igual os discípulos aqui que estavam indo para Emaús. Obrigado, Vanessa, que está chegando agora para nos acompanhar. Daí o nosso endereço, né? A nossa fanpage é facebook.com/pastor, tudo escrito, né? Sem abreviatura, Antônio Fonseca. Pastor Antônio Fonseca. Manda o pessoal clicar e eles vão ser abençoados com essa palavra. Então, voltando para o assunto principal aqui, Jesus chega e encontra eles no caminho. Eu quero dizer, não sei em que lugar você está. Talvez o seu problema não seja nem o coronavírus. Talvez o seu problema seja confusão na família. Talvez o seu problema seja financeiro. Talvez o seu problema seja de saúde. Não por causa do coronavírus, mas porque o médico te desenganou. Talvez o teu problema, que está deixando os seus olhos fechados, embotados, sem capacidade de visualizar um milagre, seja um conflito interior que você nem entende a motivação daquilo existir e você já pensou até em se matar. Mas eu quero dizer para você, Jesus chegou perto de você agora. Jesus está perto de você. A Bíblia diz, né, que Deus, Ele é onipresente. O que significa isso? Deus está em todos os lugares e que para se ter uma experiência com Ele, basta, na realidade, buscá-lo de forma intensa. E você já está dando o grande primeiro passo, que é nos acompanhar nessa live. Não porque você está me acompanhando, mas é porque eu estou pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Do mesmo jeito, se eu fizer uma exegese desse texto, a fé se vai quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. Então, quando a fé vem, o ingrediente indispensável para o milagre está presente. Então, que bom que você, pelo menos, está ouvindo essa palavra que eu estou pregando, porque eu tenho certeza que a cada versículo que eu for destrinchando aqui, que eu for lendo e explicando, a sua fé vai sendo aumentada. Obrigado, irmã Márcia. Celiene, Deus abençoe você. Um abraço para Selimar, também lá da Boca do Rio, da nossa igreja. Joilton, Deus te abençoe. E outras pessoas que estão passando aqui na minha tela, mas agora não dá para eu pregar e falar o nome de todo mundo. Jacilene, enfim, depois eu agradeço a todo mundo, as dezenas de pessoas que estão nos acompanhando e as que estão chegando. Isso eu agradeço a Deus, eu agradeço a você que está mandando aí o WhatsApp, mensagem, chamando alguém, né, para nos acompanhar. E olha o que acontece, Jesus chega perto deles, eles não percebem que é Jesus, e Jesus pergunta, o que vocês estão falando? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês, né? Que palavras são essas que vocês estão dizendo entre vocês? E aí a Bíblia diz que eles pararam entristecidos, porque aqueles 2 discípulos de Jesus, né? Eles estavam desanimados, estavam passando por dias negros. Eu vou beber aqui uma água bem rapidinho, só para dar uma pausa, para você respirar e deixar a palavra que eu já preguei entrar no seu coração e na sua cabeça,
estou voltando agora aqui para o assunto. Quando Jesus pergunta, o que vocês estão falando? Eles param, mas a Bíblia diz de que maneira eles pararam. Eles pararam entristecidos, porque eles estavam desanimados e eles estavam vivendo dias negros. A Bíblia Thompson faz esse destaque muito, muito importante nesse versículo aqui. E dias negros é o que a gente está vivendo nas últimas semanas. Obrigado, Rose, missionária Rose, Zenivaldo, Luísa. Eu quero mandar aqui, ela está pedindo, manda um beijo para o pessoal da Boca do Rio, um beijo aí para o pessoal da Boca do Rio. Dias negros é o que a gente está vivendo. Nós nunca vimos, né, essa geração, a geração, né, a minha geração, a geração atual, nunca viu, na realidade, uma cena, aliás, né, as gerações que nasceram nesses últimos séculos nunca viu um quadro como esse que nós estamos vendo agora. Países fechados, comércio sendo limitado entre as nações por causa das medidas de segurança, pessoas sendo orientadas a ficarem trancadas dentro das suas casas, sendo, né, este o lugar mais seguro, segundo as orientações dos especialistas. Nós nunca vimos dias negros, né, aonde os poderosos dessa terra, né, poderosos entre aspas, mas que agora estão tremendo, aonde até os ateus estão clamando por Deus, aqueles que zombavam, os piadistas, né, que ridicularizavam a Jesus, estão clamando por misericórdia e pedindo, né, que tenham as suas vidas poupadas. Já ouvimos nas histórias de guerras antigas, de guerras medievais, de guerras que a própria Bíblia narra, estratégias de cerco, onde a cidade era cercada pelo inimigo e ali ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Mas o interessante nesse contexto de hoje é que as cidades, os estados, os países, praticamente no mundo quase por inteiro, né, estão sendo sitiadas por um inimigo invisível, por um inimigo microscópico, né, por um inimigo chamado Covid-19. E isso tem baixado a estima, tem baixado o ânimo, tem trazido preocupação às pessoas, até porque não é desprezando o potencial da enfermidade, mas existe, na realidade, além do problema do vírus, existe o problema da imprensa, que por horas consecutivas só fala no mal, mas não fala na solução. Eu acredito que você vai concordar comigo. A cada hora você vê atualizações. Mais uma pessoa pegou o vírus, mais uma pessoa está doente, mais uma pessoa está assim ou está assado, mas você, uma pessoa, deixou, né, de ter os sintomas e está livre. Raras são as transmissões ou são as reportagens que, né, pelo contrário, muitas delas, o que é que fazem, né? Fazem o terror, fazem o pânico. Então, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que é que vocês estão falando? Se Jesus perguntasse isso para hoje, se Jesus, perguntasse isso hoje para a gente ia dizer, estamos falando de Covid-19, estamos falando de coronavírus, porque é isso, né, que tem sido as manchetes dos nossos jornais, telejornais e revistas. Aí um dos discípulos, que tinha o nome de Cleopas, pergunta,
És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Eu acho fantástico esse texto, porque eles perguntam para o personagem principal. Eles perguntam para Jesus, que havia sido crucificado: é você o único peregrino? Porque nesse momento, né, nesse período aqui, Jerusalém estava cheia de estrangeiros por causa da Páscoa. E eles perguntam: você é o único estrangeiro, peregrino, que estava lá em Jerusalém, que não sabe do que aconteceu? Aí Jesus pergunta, né? Dizem que os mestres, na realidade, ensinam perguntando. Presta atenção, continue ligado aqui em mim, acompanhando essa transmissão. Aí Jesus pergunta: quais coisas? Quais? Aí eles responderam: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha a fé desses dois discípulos, como já está modificada aqui, ó. Eles dizem assim, ó, que foi. Ou seja, para eles, Jesus já era. Para eles, Jesus era coisa do passado. Para eles não adiantou nenhuma orientação que Jesus tinha dado antes, dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue, né, seja crucificado, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aqui é o terceiro dia. E assim como Cleopas e o seu amigo, que eram discípulos de Jesus, estavam tendo esse tipo de posicionamento, infelizmente hoje as nossas igrejas estão cheias de gente. Quando eu falo nossas igrejas, eu não estou falando de denominação A ou B, eu estou falando no sentido geral, de pessoas que pararam de crer, que ouvem as histórias da Bíblia, mas que na realidade dizem assim: ó, isso foi no passado. Sabe o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que ele permanece o mesmo. Em Malaquias, Deus fala a mesma coisa, quando ele diz: olha, eu não mudo. Então, os discípulos começam a ter a sua fé minada, destruída. E eles dizem o seguinte: olha, a gente está falando aqui de, você não sabe, melhor dizendo, as coisas que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí no versículo 21 eles falam um negócio interessante aqui, eu quero chamar a sua atenção. Aí vem o versículo 21, eles dizem assim: ora, nós esperávamos, presta atenção nisso, que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmão, presta atenção, tem pessoas que perdem a fé porque esperam que Jesus faça algo e Jesus não faz. E Jesus não faz por quê? Por 3 motivos. Pode não ser a hora, porque ele vai fazer na hora certa, ou porque talvez a coisa que você quer seja algo ruim para você. Mas não que ele perdeu o controle ou ele deixou de ser Deus. O Suilton está chegando, Deus abençoe. Suilton, que é pastor lá em Goiás, né? Deus te abençoe. Cris, missionário Cris, Fábio, Magnólia, seu Valdemir, Deus abençoe a companhia de vocês. Vai chamando aí a família, os amigos para nos acompanhar aqui nessa live de esperança, nessa live de vitória, nessa live para espantar o medo. E aí o que acontece? Estou falando aqui sobre a história do caminho de Emaús, quando os 2 discípulos andam e vão chorando em direção a Emaús, que em hebraico significa riacho quente. E no meio do caminho Jesus se encontra com eles e eles não percebem que é Jesus. E Jesus pergunta: vocês estão falando sobre o quê? Dizem que os sábios, né, os grandes mestres, ensinam perguntando. Então Jesus pergunta e eles falam, né? Estamos falando aqui sobre Jesus de Nazaré, que foi.
Para muita gente, Deus foi. Para muita gente, Jesus foi. Para o mundo, né, Deus está morto. Talvez agora, para muitos, eles estão mudando o seu posicionamento. Agora que o planeta deu um freio, agora que está acontecendo um freio de arrumação e até ateus estão clamando por misericórdia divina, talvez agora eles estão repensando e dizendo, olha, Deus está vivo, um ser poderoso está no controle de tudo isso, ou nós sozinhos não somos nada, precisamos de alguém poderoso. Esse alguém poderoso se apresenta, que na realidade é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor Jesus Cristo, o nome pelo qual todo joelho se dobrará. Aí olha o que acontece, né? O versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Eles tinham um projeto político para Jesus, enquanto Jesus tinha um outro projeto de reino para o seu ministério. Não de reinar como um político que governa um estado, ou uma cidade, ou um país, mas de alguém que reina em corações, em vidas. Aí no versículo 22, eles dizem o seguinte, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem está ele vivo. Veja a expressão dos discípulos. Mesmo as mulheres dizendo que viram os anjos, e os anjos disseram que Jesus estava vivo, ainda assim eles estavam incrédulos, reticentes com relação àquilo que Jesus havia dito que aconteceria de fato. Aí o versículo 24, os discípulos continuam contando para Jesus sem saber que era Jesus, porque a visão espiritual estava tapada, embora os olhos naturais estivessem abertos. Aí alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, os discípulos falando com Jesus sem saber que era Jesus, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. E esse é o problema. Tem muita gente que não viu Jesus. Porque quando você vê Jesus, e eu não estou falando aqui de ver no sentido material, mas ver no sentido de ter uma experiência, não somente, né, o teu entendimento vai se abrir, mas áreas da sua vida que estão bloqueadas serão destravadas, porque agora você terá a visão de quem está ao seu lado e do que esta pessoa pode fazer na sua vida. Por isso que o cristão é completamente louco em relação ao mundo. Enquanto o mundo está desesperado, os cristãos estão cantando. Enquanto o mundo, né, está sem saber o que fazer, os cristãos estão confiantes de que Jeová Jiré é o Senhor da provisão. No momento que o mundo começa a contar o seu dinheiro, preocupado porque muitos estão vendo do dia para a noite seus milhões virarem poeira por causa da queda das bolsas, por causa da desvalorização de uma moeda. Enfim, os cristãos sabem aquilo que Davi um dia disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí Jesus chega para os dois discípulos e reprova eles. E eu espero que nós não sejamos reprovados por Jesus, né, nessa questão de como estamos lidando com esse momento de terror pelo qual a humanidade toda está passando. Presta atenção, Jesus diz: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Às vezes, a gente está nas cadeiras ou nos bancos dos templos, mas a gente demora para acreditar. Demora para acreditar no que a palavra de Deus diz. Às vezes é até fácil acreditar no que o demônio está falando. A gente vê isso em cultos de libertação.
Quando tem um culto de libertação e o demônio se manifesta, tem gente que fica atento ao que o demônio está falando. Tem até alguns ministérios ou pastores que fazem entrevista e o povo acredita e começa a até mudar de postura porque o diabo falou, o demônio falou, mas não tem a mesma fé e o mesmo posicionamento quando a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não um livro qualquer, mas a palavra de Deus é pregada. Muitas vezes a pessoa nem presta atenção. Hoje com a tecnologia, infelizmente, muitas pessoas ficam na igreja dispersos, olhando os seus smartphones. Muita gente entra e sai, nem sabe qual foi o texto lido. Jesus dá um puxão de orelha nos 2 discípulos e diz: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí começa o maior de todos os cursos de teologia. Que privilégio teve Cleopas e o seu amigo de fazer esse curso de teologia aqui, que deve ter durado, quem sabe, 14 quilômetros, quem sabe 1 hora de relógio, a depender da velocidade com que eles estavam andando, que Jesus, o texto diz que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha para isso, que privilégio. Como uma coisa que começa ruim pode terminar tendo um resultado bom. Por isso que Paulo, cheio do Espírito, diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, Cíntia está chegando, Cláudio está chegando, Ellen está chegando. Obrigado, estamos chegando a mais de 73 pessoas nos acompanhando nessa live, 73 conexões, fora as pessoas que estão ao redor desses irmãos, desses amigos que estão aí assistindo. Então, versículo 27 diz: começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ou seja, foi um curso de teologia dado pelo maior de todos os professores, o mestre dos mestres. Que privilégio! O dia tinha começado ruim para aqueles 2 discípulos, sem fé nenhuma, mas agora, depois desse curso sobre quem era Jesus, a vida deles já era outra. Tanto é que no versículo 28 a Bíblia diz que quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Jesus fez como se não fosse ficar na aldeia, como se fosse para um lugar mais distante. Mas aí os 2 discípulos, fizeram aquilo que um dia nós fizemos. Eu espero que você que está me assistindo tenha feito. Se não fez, faça hoje. Faça enquanto é tempo. Convidou Jesus para ficar. Jesus fez como se fosse ir embora, mas aqueles discípulos não perderam a oportunidade e disseram: fica conosco, pois é tarde e o dia já está indo embora. Oh, glória a Deus por isso. Que você possa dizer nesse momento, agora às 9h19, nessa transmissão ao vivo, nessa live que eu estou fazendo: Jesus, fica conosco, fica aqui na minha casa, agora que eu estou confinado. Você que faz parte do grupo de risco e por causa da orientação dos especialistas, dos médicos, está trancado em casa com medo, privado até mesmo do contato com os seus netos que você ama, tudo para tentar fazer os procedimentos para passar por essa tempestade. Você que é jovem e que está tendo problemas emocionais, está apavorado, você nunca viu isso, nem eu nunca vi isso na minha vida, o que está acontecendo no mundo, mas você que está apavorado, tendo crises de pânico, fobia social, medo de sair, medo do futuro, fala agora: Jesus, fica comigo, não vai embora não. E a Bíblia diz que Jesus entrou, aceitou o convite e ficou com eles. Olha,
Não tem ninguém que convide Jesus para ficar, que ele não aceite e não entre na vida, na casa dessa pessoa. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele eu cearei. Isso significa, primeiro, que Jesus é um gentleman, um cavalheiro. Ele não é como o inimigo que bate o pé arrombando. Obrigado, Rose, pelo carinho, escrevendo aí sábias palavras. Obrigado, Cris, informando aí que a família está toda reunida assistindo. Deus abençoe irmã Maria, Mara, os meninos, Jailma, o menino, o esposo da Jailma, o Jucimar, irmã Graça, Ame, Carlos Alberto está chegando agora, seu Carlos, esposo da irmã Márcia, Maura, Andréia, enfim, Deus abençoe todo mundo. Vou seguir aqui para a gente ir concluindo essa mensagem de vitória para a sua vida. Então, quando ele se aproximou, disseram assim, ó, ele fez como que ia embora, mas os discípulos disseram: fica conosco, já é tarde. Irmão, já é tarde. Se você não aceitou Jesus, já passou da hora. Será que você não percebe que Jesus está voltando? Será que você não percebe que os homens que se achavam poderosos nessa terra perderam o controle? Será que você não percebe que os governantes, sejam da direita ou da esquerda, seja do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, estão com a cabeça quente, com a mão na cabeça? Será que você não percebe que não é mais como era no passado, em que a doença só pegava no pobre, na pessoa da periferia? Não, a praga, a peste está atingindo todo mundo. Mas nós podemos crer na palavra de Deus, que diz que entre os hebreus que saíram do Egito, nenhum deles ficaram enfermos. Você vai dizer: pastor, isso é exagero. Está na palavra de Deus, está no livro de Salmo. E eu acredito na Bíblia plenamente. Agora, precisa crer. Qual a parte da Bíblia que não funciona? A parte que você não crê. A não ser, claro, as promessas de Deus que são decretos de coisas que vão acontecer. Aí você crendo ou não crendo, vai acontecer. Exemplo, o arrebatamento. Você crê ou não creia, vai acontecer. Agora, se você não crê, você não vai. Mas promessas em relação à sua vida, em benefício da sua vida, quais as que não funcionam? As que você não crê. Aí Jesus aceita o convite. Jesus, se você convidar Jesus para a sua vida, ele vai aceitar o convite. E Jesus então entra na casa daqueles discípulos e fica com eles à mesa. E ele toma o pão. Olha como o pão é um símbolo maravilhoso. Abençoa aquele pão, parte o pão e dá para Cleopas. Não é Cleópatra não, é Cleopas. Era o nome de um dos discípulos de Jesus. Ele não era dos famosos que a gente conhece, os 12 discípulos, mas era discípulo de Jesus também, conforme o relato aqui do Evangelho de Lucas. Licença, eu vou beber um pouquinho de água. E aí, quando Jesus parte o pão e entrega aos discípulos, a Bíblia diz que os olhos que estavam fechados foram abertos. E eles conheceram que era Jesus. E instantaneamente, Jesus desapareceu de diante deles. Coisa gloriosa. E eles disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Eles começaram a dizer um para o outro, Cleopas e o discípulo. Jesus tinha desaparecido no momento que abençoa o pão e entrega para esses dois discípulos. Mas agora eles comentam, no caminho, quando ele estava falando, não ardia em nosso coração, quando ele estava falando, né, sobre as escrituras. E na mesma hora, aqueles discípulos que caminharam 14 quilômetros, eles não foram de Jerusalém para o Riacho Quente, para Emaús, né? Emaús significa Riacho Quente em hebraico, é por isso que eu estou falando aqui de Riacho Quente.
né? Eles não foram de carro, eles não foram de moto, eles foram andando. E você sabe que depois de um final de semana estressante, como tinha sido esse final de semana, onde eles viram o seu Senhor e Mestre sendo capturado, espancado, torturado, humilhado, envergonhado, crucificado, enfim, todo o emocional agora também se refletia no corpo. E agora eles voltam para o lugar, inclusive um lugar de perigo, porque se fizeram isso com Jesus, o que não fariam com seus discípulos? Mas na mesma hora, a presença de Jesus na nossa vida tira de nós a covardia. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem. Por isso que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que quando você lê a Bíblia, não como alguém que lê uma revista, ou, sei lá, um feed de notícias de uma rede social, mas quando você lê a palavra como sendo Deus falando, você não levanta do mesmo jeito. Você se levanta como um gigante. Não um gigante Golias, é claro que caiu, mas como um gigante da fé, como um herói da fé. Na mesma hora, levantando-se, eles voltaram para Jerusalém. A presença de Jesus era tão impactante na vida deles que eles não disseram, ó, vamos deixar para contar para os nossos amigos amanhã. Não, eles queriam contar que Jesus estava realmente ressuscitado. Estamos chegando agora aqui com a presença do Ailton, da Gleisiane. Deus abençoe vocês, da Cíntia, do Austin. Obrigado pela companhia, Austin. Isso funciona quando, né, a pessoa não tem a experiência de Jesus ressuscitado. Olha só. Então, eles se levantaram e voltam agora 14 quilômetros, quase 15. E quando, né, eles voltam para Jerusalém e encontram lá os 11 discípulos, porque Judas havia se suicidado, e os que estavam com os discípulos, e eles falaram, ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu, ou melhor, eles ouviram desses discípulos, né, aquilo que eles tinham comprovado, ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então Jesus já tinha aparecido para as mulheres, né? Já havia aparecido para esses dois discípulos, e quando eles chegam em Jerusalém, eles ouvem uma outra confirmação de que Jesus já havia ressuscitado e tinha aparecido para Simão. Eu quero desejar que Jesus apareça para você. Não sei quanto tempo de igreja, talvez você tenha 30 anos de igreja, 20, 10, um dia. Eu quero que Jesus apareça para você. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Eu quero que você sinta a presença de Deus aí onde você está. Eu não sei qual é o teu medo. Talvez seja por causa do vírus, ou talvez seu medo seja por causa de um problema no casamento, um problema interior, um problema nos negócios. Mas se Jesus aparecer, os medos serão afugentados. Porque João sabia disso, e na primeira epístola dele ele fala o seguinte, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Na sua epístola, João diz isso. O verdadeiro amor lança fora o medo. João está falando aqui não do amor homem e mulher, mas o amor ágape, o amor de Deus. Quando você sabe que é amado por Deus, você sabe que Deus não vai te deixar na mão. Você sabe que Deus não vai te abandonar na hora da guerra. Na hora da guerra, todo mundo te abandona. A gente está vendo agora nesse momento, infelizmente, né? São recomendações médicas, mas não deixa de ser também de uma outra perspectiva, como diz a Gestalt, né? Uma escola de psicologia. As coisas têm muita forma de ser, depende da nossa forma de ver. Para os filhos, para os netos que estão cuidando dos avós, é uma demonstração de carinho. Mas como eles estão se sentindo? Se fosse eu, o avô, como eu me sentiria? Não podendo receber a visita dos meus netos, não podendo abraçar os meus netos, não podendo, né, beijar os meus netos ou ser beijado por eles, porque
por um tempo, essa orientação para salvaguardar a saúde. Talvez salvaguarde a saúde física. E a saúde emocional? Como é que ela fica? Então, nesse momento que talvez você seja um idoso. Olá, Silvana, obrigado pela companhia. Está chegando. Talvez você seja um idoso ou talvez você more só. Eu quero dizer que Jesus ressurgiu. Essa era a mensagem apostólica. E essa é a mensagem que eu prego. De um Jesus ressuscitado. De um Jesus que está vivo. E a Bíblia diz no versículo 35 que os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Coisa gloriosa. Por isso que quem é salvo não falta a Santa Ceia. É um momento que nós partimos o pão e participamos da mesa do Senhor. Eu quero, com esta palavra, abençoar a sua vida nessa noite. E antes de fazer uma breve oração, eu quero trazer uma palavra da pastora Joyce Meyer, que diz o seguinte: não dê ao medo um lugar em sua mente ou coração. Pensamentos preocupantes e medrosos tentarão bombardear sua mente. Quando esses pensamentos surgirem, você poderá dizer em voz alta: não terei medo e não tomarei decisões baseadas no medo. Esta batalha é do Senhor e confio nele. Você pode viver livre do medo e andar em sabedoria e paz. Deus te abençoe. Quero orar com você. Segura aí, não desconecta não. Deus poderoso, eu te apresento a vida dessa pessoa que está nos acompanhando nessa live, juntamente com sua família, assim como o Cris estava reunido com toda a sua família. Eu creio que outras pessoas também não estão sozinhas. Que o Senhor abençoe e guarde a casa do teu povo. Guarde a família do teu povo. A Bíblia diz lá em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nesse momento que o terror, nesse momento em que a peste, como diz o Salmo 91, a praga, assola o mundo, que o Senhor possa blindar a casa dos teus servos, a casa daqueles que creem no Senhor Jesus, não como alguém que morreu há 2000 anos atrás e se foi, como o Cleopas e o seu amigo, antes de serem ministrados por Jesus, falou, mas como alguém que crê no Senhor Jesus, que não apenas ele foi, mas ele é e continuará sendo o Senhor e grande Salvador, o grande Deus. E é essa a nossa fé. Que o Senhor abençoe o teu povo. Aviva a fé daqueles que precisam de avivamento. E que, verdadeiramente, como o Senhor protegeu os hebreus lá no Egito, que o Senhor possa nos proteger nesse momento em que a praga assola o mundo de uma forma devastadora. Mas sabemos que se o sangue do Cordeiro lá atrás tipificava o sangue de Jesus, hoje nós temos não a tipificação, mas hoje nós temos o próprio sangue de Jesus, mas marcando as nossas casas espirituais, que são os nossos corpos. Abençoe, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado pela companhia. Tarcísio, Maurício, eu vi aqui algumas pessoas passando. Deixa eu começar do início aqui para agradecer. Não desconecta não, para você, né, dar o Daniel, a Vera, o Edson Machado, Andréa Dias, Irani, Alain, Ian, Letícia, Elaine, Pablo, obrigado pela companhia, Pablo, Vera Moreira, Elaine Fonseca, missionária Edenilson, Fabiane, Alana, Elaine Fonseca, Cris, Andréa Dias, Elaine Fonseca apareceu aqui de novo, com o Robson, né? O Maurício lá de Camaçari, Rosa Andrade, Aline, Keila, Lucinha, né?
pastora Priscila, Alain, Everton, Roque Mercedes, Jean Romão, Deus te abençoe, a banda JPJ, né? Célia, Michele, Irani Rossói, Vanessa Bacelar, Dona Maria José, Irmã Maria José, Marcos Roberto, a geração forte colada aqui com a gente, Jacilene, Cláudia Soares, Eliana Rocha, Suelen, Vitória Dias, Berenice, Gilmara, Marcos Roberto, meu filhote aqui, o Ian, Tiago Caduda, Jailma, Cleiton, Luciene, Beatriz, Marcos Oliveira, Tarcísio, Valdemira, Márcia Rios, Carlos Eduardo, Laiane, Aclécia, Cirleide lá de Manaus, Deus te abençoe, Cirleide Whindersson, pastora Gilmara, Deus te abençoe também, acredito que a pastora Gilmara lá de Camaçari, se não for, Deus abençoe do mesmo jeito, Beatriz, Aline, Maura, Larissa Lorena, Valdemira, Raimundo Portela, Jacilene, que Mário e Viviane, Deus abençoe, Marcos Paulo, Deus abençoe você e sua família, Silas, Simone Pereira, Raquel Esté, Luciene, Leiliane, né? Marcos Paulo de novo, pastor Reginaldo, Deni Mamed, Elton, tem algumas pessoas aqui que repetem nos comentários, Vanessa, Celiene, pessoal lá da Boca do Rio, da nossa igreja, um beijo para vocês, Andréa Dias, Rosa Andrade, Marcos Roberto, Zenivaldo, Luiz Almeida, Suilton lá de Goiás, né? Que Deus te abençoe, Suilton, e prospere o teu trabalho na obra do Senhor. Crispiniano, Fábio, Magnólia, seu Valdemir, Marcos Roberto, Rose Cleide, missionária Rose, Gleisiane, Cíntia, Ellen Silva, a irmã Graça, Ame Barbosa, Carlos Alberto, marido da irmã Márcia, Deus abençoe o senhor, Maura Castro, Andréia, Ame, Austin, Cíntia, Joilton, Gleisiane, Berenice, José Carlos de Oliveira, Silvana, Aline, já falei, eu acho que eu já falei já da Aline, Magnólia, já falei, Irani Rossói, Alan, já falei, Edson, obrigado Edson, Deus te abençoe, um abraço lá no nosso prefeito ACM, no Bruno Reis, Vera Moreira, Maura Castro, Cris Machado, Célia Santos, Alana Bonfim, Cíntia, Fátima, Deus abençoe a senhora, Deus lhe dê saúde, a de Lúcia Nunes. Obrigado pela companhia, Deus te abençoe, saiba disso, Deus continua o mesmo, Deus não mudou, o lema da nossa igreja não é um slogan, mas é a palavra de Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós pregamos não histórias do passado, mas um Jesus Cristo ressuscitado. Convida ele para estar aí com você.